Ontem a gente estava num retiro em Belo Horizonte e a gente estava discutindo sobre Bhagavad Gita. E no último capítulo, no último verso da Bhagavad Gita, que é o verso 18, capítulo 18, verso 78. Sanjaya, que é o ministro que está descrevendo a guerra para o rei cego, Dhritarashtra, ele faz a última afirmação dele, porque ele estava experienciando toda a guerra. Então ele fala, sempre que houver Krishna, o senhor da yoga, e Partha, Arjuna, o arqueiro que segura o arco nas suas mãos, existe glória, vitória, prosperidade e moralidade. Essa é a minha convicção. Então aqui, ele fala que para a gente ter sucesso na vida, mas espiritual, principalmente, a gente precisa dos dois juntos. Krishna e Arjuna. Arjuna segurando o arco. Então, a parte de Arjuna significa o nosso aspecto de esforço. De controlar o arco significa controlar os seus sentidos, controlar seus chakras. Significa você se esforçar. Então, Arjuna significa o esforço, não só o esforço, significa uma propensão a seguir em frente, uma determinação, uma atitude de eu quero, eu vou. Arjuna somos todos nós, a gente precisa, se a gente não tiver essa pegada, esquece. Mas falta Yogeshwara, que é o nome de Krishna nesse verso. Então, Arjuna tem que estar junto com Krishna para ter sucesso. E quem é Krishna? Ele representa o divino. Então, os dois têm que estar juntos. E o que significa isso nas nossas vidas? Arjuna é o esforço. Arjuna é a atitude proativa de querer. É o entusiasmo. E o que significa Krishna? Você tem que trazer também. Não adianta você falar, eu vou fazer. Eu vou me realizar. Nosso esforço, se for pegar só ele é insignificante. Se a gente for olhar a nossa capacidade, que capacidade a gente tem? Por exemplo, você vai falar, eu vou controlar a minha mente. Então, a gente tem que ter essa conexão também. Isso representa Krishna nessa equação. Krishna mais Arjuna é sucesso. Então, esforço pessoal, determinação, convicção, mais conexão com Deus, devoção, entrega, significa vitória. Sem essa parte, eu vou ser igual um sino que fica fazendo barulho. Igual o São Paulo falou. Então, esse aspecto é chamado de... Esse aspecto de Krishna nessa equação é chamado de... Que ato é esse? Devoção. O ato de trazer Deus para a sua vida e para o que você faz é devoção. Então, o Guruji fala que todo mundo busca a realização, essa conexão. Só que não é possível só por esforço pessoal. Até onde você pode chegar pelos seus próprios pés nesse caminho? Limitado. O essencial para isso é a graça divina também. A graça divina tem que fazer parte do seu esforço. A graça divina tem que chover na sua horta para que você consiga ter êxito. Então, o que é devoção? É o ato de se conectar com o divino para receber essa graça divina. É o ato de trazer contentamento para o divino. É o ato de se alinhar com o divino para receber essa graça divina. Esses dois juntos, então, o seu esforço
vai desencadear a graça. E esforço aqui significa o seu esforço pessoal e o seu esforço para se conectar. A graça divina, os mestres falam que é para todos. Ela é igual uma chuva, ela está em toda parte. Ela está chovendo em todo mundo. Só que o esforço é para estar receptivo para ela. E sadhana, a prática espiritual é para purificação mental, mas é também para estar receptivo para receber essa chuva de graça, essa chuva divina. Então, por exemplo, não existe também uma pessoa falar, eu não vou me esforçar e não vou fazer nada e eu vou receber graça divina. Porque é a mesma coisa que você está embaixo da chuva, só que o seu copo está virado de cabeça para baixo. Então, os dois têm que andar juntos. Isso está claro? Krishna e Arjuna. E Sanjaya está falando, Krishna e Arjuna juntos, a vitória é garantida. Existem vários caminhos para o divino. Nessa visão oriental, nessa visão dos Vedas, existem especialmente 3 caminhos que te conduzem ao divino, que você pode seguir. Um deles é o caminho da sabedoria. E nesse caminho da sabedoria é uma negação de tudo que existe para chegar o por trás de tudo que existe, para chegar no Supremo. Então, isso é falso, isso é falso, isso não é, isso não é. Então, eu vou negando tudo que não é o absoluto para chegar no absoluto. Então, é um caminho de discernimento. Isso é real, isso é irreal, isso é irreal, isso é real. Até chegar no que é real, por exclusão. Então, é um caminho de negação chamado neti. Um outro caminho é chamado o caminho da ação. Então, as pessoas vão se conectar com Deus através de um agir corretamente, de um trabalhar corretamente. E isso é especialmente baseado em quê? Ofereça suas ações para mim. Trabalhe sem expectativa do fruto. Foca no que você está fazendo. Entenda quais são suas responsabilidades e faça com eficiência, faça com dedicação e com energia. E tem um outro caminho que é chamado o caminho do amor, que é o caminho especialmente de desenvolver essa conexão, essa doçura com Deus. Então, normalmente no caminho do amor existe uma separação. O caminho da sabedoria descarta a dualidade. Porque a dualidade ainda é uma projeção do divino. O caminho da sabedoria, chamado Jnana Yoga, descarta isso. Não tem dualidade. Só existe um em toda parte. Então, esse um que existe em toda parte só são projeções de formas e de nomes, então é uma negação. E o caminho do amor é uma aceitação. É a aceitação dessa dualidade entre eu e Deus e estabelecer uma relação entre eu e Deus. Deu para entender? E aí, tem umas pessoas que falam que, na verdade, não existe o caminho do amor, porque eles falam que o amor ou a devoção é o próprio caminho. E eles falam que até mesmo uma pessoa no caminho da sabedoria, ela está também se utilizando de devoção. É para o sem forma. Mas por que ela está se esforçando para negar isso, para negar tudo? Porque ela quer se conectar com alguma coisa. E essa coisa, em última instância, é o quê? O amor. O trabalho também abnegado, sem expectativa de resultado, um trabalho disciplinado e concentrado, também tem o propósito de se conectar. Então também tem amor. Então eles falam que o amor é o caminho para todos. Então não existe o caminho do amor. Eu vou seguir esse caminho para chegar no amor, mas o amor em si é o caminho e a meta. E aí
tem muitas discussões sobre isso. Alguém que segue o caminho da sabedoria vai debater e falar: esse negócio de ficar adorando Deus com forma, ou ficar orando, isso aí é tudo ignorância, é ilusão. E aí o outro fala: e você que fica negando tudo aí, é um seco, não tem coração. Não, isso não existe, isso não existe, isso não existe. E você que fica fazendo karma yoga, fica trabalhando igual um condenado, em vez de ficar se conectando com Deus. Mas o Guruji fala que discussão de meu caminho é melhor, o seu é pior, é somente para tolos. Quem tem uma compreensão clara sabe que todo mundo está indo para o mesmo lugar, e o mesmo lugar é chamado amor. Própria de Shankara, que era o mestre da não dualidade, de Deus absoluto, afirmou, falou, o final da evolução, do crescimento espiritual, o cume disso é o amor. Os tolos discutem e os inteligentes vão buscar a experiência. Uma vez uma mãe levou 3 crianças na doceria. E ela comprou, cada um escolheu um chocolate. Um chocolate era em forma de leão. Um chocolate era em forma de um veado, de um cervo. E um chocolate era em forma de um caçador. Aí a criança com o leão olhou para a criança que estava com o veadinho e falou assim: meu leão matou o seu bichinho. E aí a criança começou a chorar. Aí chegou o outro e falou assim: e o meu caçador acabou de matar o seu leão. E ele começou a chorar. E o outro ficou todo orgulhoso que o caçador tinha matado. Os dois estavam chorando e ele estava rindo. E a mãe chegou e falou assim: para com essa besteira agora e vocês 3 põem o chocolate na boca. Ou seja, ao invés de ficar discutindo quem é melhor, quem é maior, quem matou quem, enfia esse negócio na boca e descobre a doçura do chocolate. Então, uma pessoa que está no caminho espiritual e quer crescer, ela não fica divagando muito e questionando muito. Ela quer experimentar o chocolate. Então, tem 2 palavras. Uma é bhakti, que significa devoção. Bhakti é esse ato de... O que vocês entendem como devoção? O que é devoção? Entrega. Entrega? O que mais? O que é devoção? Entrega a Deus? O que mais? Amor. Bhakti ou devoção é a expressão do amor humano para Deus. Então, com a nossa compreensão, com as nossas experiências, com o que a gente sente, compartilhar isso para o divino significa bhakti, ou significa devoção. Então, tudo que você compartilhar com Deus, tudo que você sentir e direcionar esse sentimento e expressar esse sentimento para Deus é chamado de bhakti, ou devoção. Isso está claro? Tudo. Então, olha que isso é lindo. Você pode oferecer tudo para Deus e tudo que for oferecido é devoção. Tudo. Vamos supor para uma pessoa, se você está com raiva, se você oferece raiva para uma pessoa, vai conversar com ela com essa raiva, ou expressa a sua raiva, vai ser bom ou ruim? Ruim. Mas se você pega esse mesmo sentimento e direciona ele para o divino, isso se torna bom. Isso se torna devoção, isso expande o seu coração. Então, se você canaliza esses seus sentimentos, essas suas emoções, se você expressa o que tem no seu coração para outras pessoas, isso vai ter diferentes resultados, experiências diferentes.
Você pode frustrar alguém, você pode chatear alguém, você pode preocupar alguém, você pode alegrar alguém, mas é uma só das opções. Mas se você pega todas essas experiências e aprende a direcioná-las para Deus, independente quais sejam, isso é chamado de devoção. A maneira ou desejo de expressar-se ou expressar o seu coração para o divino é chamado de devoção, bhakti. Isso está claro? Então é um ato de estabelecer uma relação pessoal e íntima com Deus. E isso exige treino. Não é que todo mundo nasceu já desse jeito, mas é possível transformar e crescer nisso. Como você faz para manter um amigo? Manda um WhatsApp. Dá atenção, segue ele no Instagram. Isso é devoção também. Isso é oferecer amor e estabelecer um relacionamento. Isso é amor também. Isso pode ser chamado, entre aspas, de devoção. Só que devoção vamos entender aqui como para o divino. Então, da mesma maneira, se você quer estabelecer uma relação com Deus e ter a capacidade de oferecer tudo e sentir que você está sendo escutado e de que as coisas estão se transformando por essa relação, você precisa alimentar. Deus tem WhatsApp, Regina? Não? E Instagram também não? E então vai ser difícil nos tempos modernos. Como eu vou falar com ele? Então, a gente precisa praticar. O praticar de se comunicar, o praticar de compartilhar. Um monte de gente tem vergonha, medo. E aí, você acha? Se eu compartilhar isso com ele, o que ele vai pensar de mim? Será que ele já não sabe? Até mesmo aquilo que eu fiz? A gente deveria ter essa perspectiva de ter uma relação tão íntima, tão pessoal com Deus, que nada fosse, se tornasse relutância da nossa parte em compartilhar. Nada. Isso é impossível você encontrar em qualquer outro relacionamento humano. Para ninguém nesse mundo você vai conseguir se expressar abertamente 100%. Sim ou não? Não existe ninguém. Você tem 100% de abertura e fala, essa pessoa me conhece 100%. Dá ou não? Dá, Tânia Barma, não. Mas também não guarda muito segredo para Gisele, não. Então, essa é a diferença. Aquele ou aquela que você pode compartilhar absolutamente tudo. E tudo que for compartilhado, sendo bom ou ruim dentro do seu conceito, vai se tornar devoção e seu coração vai se expandir e purificar. Isso é bhakti, devoção. Isso está claro? Mas tem uma outra palavra. E essa outra palavra chama prapana. E prapana significa entrega. Prapana significa refugiar-se. E prapana significa confiar completamente. Então, com esse processo de devoção e de direcionar e de canalizar, gradualmente você vai começar a se sentir protegido. Gradualmente você vai se sentir abrigado. E gradualmente a sua confiança aumenta. Onde você vai... Qual o ponto, qual é o ápice disso? Onde chega o momento que você tem a confiança plena de que ele está te conduzindo da melhor maneira possível, não importa o que aconteça na sua vida. Não importa se foi um abraço ou você levou um pontapé. Você sabe que tem alguém te guiando e conduzindo e esse alguém conhece você, sabe o que é melhor para você e está te conduzindo para a perfeição. Isso é prapana. Eu me entrego. Eu me refugio. E eu confio.
Onde a gente está nisso? Certamente a gente não chegou nesse ponto. Tinham 2 irmãos, eles viveram um pouco mais de 500 anos atrás. Eles eram 2 discípulos mais destacados de Chaitanya Mahaprabhu. E eles tinham uma fé inabalável em Deus. Então, um deles falou assim, se Deus cuida de tudo, se Deus é realmente essa mãe, esse pai, eu não vou mais comprar comida, nem pedir comida, nem nada. Não vou procurar remédio. Se ele quiser, ele vai cuidar de mim. Ele parou de fazer tudo. E ele tinha tanta fé e tanta devoção que tudo chegava para ele. Comida chegava para ele, remédios, tudo que ele precisava, sem pedir, sem fazer, chegava para ele. E ele olhava um pouco incomodado para o irmão dele, porque o irmão dele, também um grande devoto, continuava fazendo tudo. Ia pedir comida, ia, quando precisava buscar remédio, ele estava cuidando dele. E é esse irmão que recebia tudo, sem esforço, só por fé e por confiança, um dia chegou e chamou o irmão dele e falou assim, eu pensei que sua fé fosse maior. Porque você ainda está usando o seu esforço pessoal, você ainda está usando a sua individualidade para conseguir tudo que Deus pode prover como Ele está provendo para mim. E aí, quem vocês acham que tem mais fé? Quem tem mais devoção? O que está trabalhando e buscando com as próprias mãos, usando a individualidade, ou aquele que confia plenamente e recebe tudo? É que a gente falou que num estado extremo você confia em tudo e Deus provê. Pode prover. Você entende que Ele está provendo tudo. Pode parecer que essa pessoa tem mais fé, tem mais devoção, que eu confio. Minha mãe vai cuidar de mim. Mas aí esse outro irmão que estava trabalhando, que ainda aparentemente não tinha esse grau de fé e de confiança, falou assim, eu ia fazer a mesma pergunta para você. Você não se preocupa com Deus? Eu sei que se eu ficasse aqui, eu podia receber tudo. Mas por que, se eu tenho mão e pé e capacidade, por que eu vou ficar fazendo Deus trabalhar para mim? Se eu posso fazer, eu sei que Ele vai me prover, mas eu não preciso esperar Ele me provar para isso. Eu tenho plena fé e confiança de que Ele pode prover o que Ele quiser. Mas por que eu vou dar esse trabalho para Ele? Então, além de ele confiar em Deus, ele estava querendo evitar esforço do divino. Prapana, entrega, confiança. Qual é esses 2, qual é a sua relação com Deus de comunicar-se, de estabelecer esse relacionamento? E segundo, qual é o seu grau de confiança, de entrega nessa presença? Tinha duas histórias de devotos que está nas escrituras. Um deles chamava Pralada. Pralada. Ele era o pai dele era um asura, um ser demoníaco. E ele meditava muito, só que para conseguir poder para conquistar o mundo, para destruir os inimigos. E aí ele foi fazer austeridades para o senhor Shiva na montanha. Só que a esposa estava grávida. Ele falou, sei que eu estou cheio de inimigo, eles podem querer dar um fim no meu filho, no meu herdeiro. Então ele mandou o filho e a esposa grávida para uma cabana de um grande santo, um sábio. E enquanto ele estava fazendo austeridade para ter poder, invencibilidade, imortalidade, para ninguém mais derrotá-lo, o bebê ficou ouvindo na barriga da mãe só coisas espirituais, só sobre devoção a Deus, só sobre amor, sobre entrega. Então, quando o pai voltou, o filho já tinha nascido. E ele se tornou um extremo devoto do maior inimigo do pai, porque o pai ele era o rei e ele falava para todos: é proibida a palavra Deus. Se alguém falar Deus no meu reino, nas escolas, ele era o Deus. Então o nome dele era usado como Deus. E aí o filho dele veio como o maior devoto possível para Aladá. E aí
o pai ficava furioso e tentava convencer o filho e não aceitava. Ele mandou o filho para a escola e ele contratou os professores onde eles falavam que o pai dele, o rei, era Deus. E aí quando os professores saíam, esse pequenininho que tinha 5 anos de idade falava para os alunos: vocês não acham que a gente está perdendo tempo? Olha os nossos pais, só indo para o prazer, para nada. Onde eles estão? Estão sempre preocupados. O ideal é cantar os nomes de Deus, é se conectar. E aí, quando o professor voltava, estavam todas as criancinhas cantando cantos devocionais, em êxtase. Aí o professor via aquilo e entrava em êxtase. Aí o rei mandava. E aí o pai ficou tão furioso que não conseguiu convencer o filho para ele tentou eliminá-lo de todas as maneiras. Jogar ele no fogo, jogar ele do penhasco. Nada funcionava. Até que um momento, o rei tão furioso, falou: esse seu Deus existe mesmo? Ele falou: existe. Onde ele está? Em toda parte. Aí o rei falou: até nesse pilar ele está? Até nesse pilar. E aí o rei, nessa fúria, pegou, acho que uma espada, deu um murro nesse pilar, e esse pilar rachou. E desse pilar rachado, Deus se manifestou. Só que não numa forma amorosa, numa forma de meio leão e meio homem. E depois de tanto sofrimento, esse menino, o rei, a manifestação divina deu um fim nesse ser demoníaco. Então esse menininho, não importava as dificuldades, não importava os desafios, ele confiava, ele sabia, ele sentia. E tinha uma outra que era uma tribal, era uma mulher tribal, jovem. E aí arrumaram um casamento para ela na floresta. E aí um dia antes do casamento, ela estava passeando para ver como estavam as coisas, e ela viu muitas cabritos, tudo agrupado. E as pessoas levando. Ela falou: posso perguntar uma coisa? Para que é isso? Aí eles falaram: é para o banquete do seu casamento. E ela olhou para todos aqueles bichinhos tocados lá, viu a faca, do tamanho da faca que ela olhou: como é possível? Eu vou casar e por causa dessa minha união, olha o tanto de seres que vão morrer. E aí ela ficou tão tocada e chocada que ela fugiu, antes do casamento. E ela foi se esconder na floresta, onde ela achou que tinha um monastério. Só que ela não podia entrar, porque ela era tribal e era um monastério que só tinha monges. E ela ficava na árvore, observando. Então os monges meditavam, faziam as orações, ela acompanhava da árvore, e quando eles saíam para ir tomar banho no rio ou fazer outras coisas, ela entrava no monastério, limpava, colhia frutas e oferecia. Ninguém sabia de onde era. E ela fez isso por muito tempo até descobriram o esconderijo dela. Ela chamava Sabari. E aí esse chefe desse monastério ficou tão admirado, tão orgulhoso com o que ela fazia e a devoção dela, que ele autorizou ela a viver no monastério. E ela era mais devota, ela servia a todos, ela fazia tudo. E um dia esse chefe, monge, antes de morrer, falou assim: eu te abençoo e nessa vida você vai ter a visita de Deus manifestada. Acredita. E ela era jovem, e ele morreu, esse guru. E ela passou a vida inteirinha dela, todos os dias esperando Deus chegar. Então ela saía e ela ia buscar flores, ela limpava o caminho, ela punha a cadeira, ela cozinhava e deixava lá esperando, todos os dias. Até ela ficar bem velhinha, corcunda, ela ficou esperando. Até que ele chegou. E quando ele chegou, ela tinha feito a mesma coisa, preparado o caminho, e ela tinha tanta preocupação em servi-lo, em oferecer o melhor, que ela pegava as frutas e antes de deixar no prato para ele, ela experimentava. Isso é considerado um negócio extremamente desrespeitoso. Mas por tanta devoção, a manifestação de Deus chamava Rama. Ele ficou inacreditavelmente feliz e surpreso com essa devoção, com essa sinceridade. Por décadas, ela fez isso todos os dias,
sem nenhuma dúvida se ele ia vir ou não, sabendo que ele ia chegar. E ele chegou. E aí, depois que ele foi embora, ela também foi embora. A existência dela foi coroada, mas por devoção pura. E aí, nesse diálogo, quando ele estava lá com ela, nesse momento, ele falou para ela que existem 9 passos no caminho da devoção. E esses são os passos que vocês receberam. Nós vamos ler. O primeiro passo para a devoção é se manter na companhia dos santos, ou satsanga. Então, ele falou dela isso porque ela fugiu daquela vida mundana para se esconder na floresta perto desses monges, desses santos. Então, isso aqui não é só para ela, ele falando com ela, mas isso é para nossas vidas, para a gente analisar cada um desses. Então, quanto do tempo eu busco isso? Quanto do tempo eu estou em boas companhias? Boas companhias pode ser um livro, boas companhias pode ser um ambiente, boas companhias pode ser uma pessoa, boas companhias pode ser seus pensamentos. Então, quanto tempo da minha vida eu estou buscando boas companhias? O que eu estou olhando, o que eu estou ouvindo, o que eu estou falando, com quem eu estou me relacionando, o que eu estou usando? E quanto tempo eu estou indo para o oposto disso? Certo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. O segundo passo é gostar de escutar as histórias e discursos sobre Deus. E o que significa isso? Significa gostar de ler as escrituras ou de participar de discussões espirituais que quando fala sobre Deus, fala sobre histórias, de ter essa vontade ou de ter essa necessidade de saber mais, de escutar mais, de sentir mais. Tinha um grande mestre que chamava Ramakrishna. E ele era um grande santo, um mestre realizado. E quando ele ia para qualquer lugar e as pessoas começavam a falar coisas mundanas, ele começava a chorar igual uma criança. E ele rezava alto desses lugares. Meu, Mãe Divina, por que você me jogou aqui? Olha esse bando de gente mundana só falando de conta, de dinheiro e de tudo. Quando vai ter alguém aqui para falar comigo de você? Quando vai ter alguém para falar da sua doçura? Eu não aguento mais isso, eu estou sofrendo. Ele chorava na frente de todo mundo. Ele era velho já. Então, gostar e querer e buscar essas coisas. O 3. Serviço altruísta ao guru e sem nenhum orgulho é o terceiro passo. Então, isso é interessante que quando você está servindo o guru, você está servindo a Deus. Não tem diferença. Guru é um princípio divino, não é uma pessoa. Guru é um princípio divino que te conecta muito mais facilmente com Deus. Então é mais fácil você servir um guru do que servir diretamente a Deus, porque você informa. O que significa servir o guru? Dá para a gente servir o guru, não? Ou tem que esperar ele chegar aqui em outubro? O que é servir o guru? Como eu posso servir o guru? É doar todas as suas ações, todas as suas preocupações. É o quê? Doar. Doar e doar. Legal. Muito legal. Uma outra coisa é entender os ensinamentos dele e tentar aplicar na sua vida. A grande maioria das pessoas quer estar sempre próxima de um guru físico.
para servir como? Eu vou fazer a comida dele. Eu vou massagear o pé dele. Eu vou ficar do lado dele. E o Guruji dá risada disso. Porque na hora de servir, por exemplo, a gente vai para... Às vezes tem retiros e peregrinações e o Guruji vai junto. E aí vão 200 pessoas do lado dele. E aí a devoção, todo mundo quer ficar do lado. E o que acontece? Não dá para todo mundo ficar do lado. E aí o que acontece? As pessoas começam a se cotovelar. Esse é o serviço para o Guru. Claro, que serviço é esse? Então, serviço para o Guru é se doar. É entender o que vai fazer ele feliz. E a principal coisa que vai fazer um Guru feliz é siga o que ele está falando. Ele não está falando, eu me massageia, todo mundo faz comida diferente para mim, me enche de presente. Ele fala, observa a respiração. Tenta enxergar Deus nas pessoas. Seja um bom ser humano, medita. Isso eu não quero. Eu quero fazer comida para ele. Ah, isso não. Eu quero o que eu quero fazer. Você está servindo o Guru ou está servindo a você mesmo? Uma vez eu estava na Índia e tinha acabado a iniciação monástica. Acho que eu já contei essa história. E o Guruji estava arrebentado, porque ele, entre a iniciação monástica, que durava 2 dias inteiros, sem dormir, ainda ele tinha que fazer palestra em outra cidade, voltar. E aí tinha umas pessoas esperando ele entrar onde ele estava dormindo, no alojamento. Para quê? Para massagear os pés dele. Só que eles estavam com os... Quando eu olhei para aquelas pessoas, eu não vi pessoas, eu vi um bando de chacais. Coitado, o Guruji não conseguia nem andar para chegar até o lugar onde ele ia deitar. E as pessoas estavam babando já para... Era madrugada já. Aí quando eles entraram, eu fui pedir, pelo amor de Deus, deixa ele dormir hoje. Amanhã vocês massageiam o pé dele, a cabeça, o braço, mas deixa, pelo menos hoje ele dormir, senão amanhã a gente não vai mais ter Guru. Ele já sabe do seu serviço, da sua intenção, mas segura um pouco a sua ansiedade. Então, serviço ao Guru é um serviço para Deus e é uma conexão com Deus direta, é devoção. Certo? O quarto passo é sinceramente cantar as glórias de Deus com um coração livre de culpa, falsidade ou hipocrisia. Tem pessoas que gostam de cantar, cantos devocionais, mas não é só cantar, mas lembrar das histórias, se conectar com passagens, com os ensinamentos. Está sempre com isso na sua cabeça, com sinceridade, é esse quarto passo. Tem uma organização espiritual onde as pessoas que vão se tornar monges, eles têm que aprender a parar de ter vergonha de Deus, de falar de Deus ou de cantar. Então, num dos passos da preparação monástica deles, eles têm que ir numa praça pública onde está cheio de gente e cantar em voz alta, com todos os pulmões, cantos devocionais, para ver... Você está se colocando no lugar, né? Vamos todo mundo amanhã no mercado da Lapa e vamos ver se vocês amam a Deus. Sai batendo palma e pulando lá, sai cantando. Mas é interessante, porque a gente não precisa demonstrar externamente. Mas normalmente a gente tem vergonha de falar de Deus, sim, alguma restrição tem. O que essa pessoa vai pensar? Ela vai pensar que eu sou um fanático, alguma coisa. Então, de falar do seu candidato, você não tem vergonha. De brigar com ele, você não tem vergonha. Mas de falar de Deus, não, esse não. O que vão pensar de mim? O quinto, entoar meu nome com uma fé inabalável é o quinto passo revelado pelos Vedas. É dito que uma pessoa que realmente tem fé, se você se conectar com Deus ou falar o nome dele, é a mesma coisa.
Se conectar com os ensinamentos, com o nome ou com a presença, não tem diferença. Eles falam, os Vedas falam que se uma pessoa tem fé, realmente, uma vez que ela fala Deus, ela está completamente purificada e liberta. Tinha um mestre, acho que era o Vasista, e ele estava fora. E o filho dele conhecia muito sobre as coisas já de espiritualidade. E aí chegou um discípulo cheio de problemas e falou para o filho do Vasista: cadê meu guru? Falou, ele saiu. Então você me ajuda, você é filho. Eu estou com esse problema, com esse problema, com esse problema. Ele falou assim, então você vai chegar em casa e durante esses dias, todos os dias, com sinceridade, você vai entoar 3 vezes o nome de Deus. Certo? Só isso, só isso. Com sinceridade. E aí, essa pessoa fez isso. E todos os problemas dela sumiram. E aí ele voltou para agradecer o filho. E ele encontrou o guru. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Ele falou, vim agradecer seu filho. Por quê? Porque ele me deu um mantra. 3 vezes o nome de Deus, tudo desapareceu. E ele pensou que o guru fosse ficar orgulhoso do filho. O guru fechou a cara. Falou, meu filho é um sem fé. Meu filho é um coitado. Ficou louco da vida. E aí ele foi lá acabar com o filho dele. Como você pode demonstrar uma falta de fé tão grande para algum devoto? Como você pode ser tão frio e sem coração para falar isso para o devoto? Meu filho não entendeu. Falou, como assim? Falou, você viu o que você fez ou não? Falou, sim. Eu pedi para ele entoar 3 vezes o nome de Deus. E ele falou assim, como você ousa gastar o nome de Deus 3 vezes se uma só era o suficiente? Como você pode denegrir o nome de Deus e tirar a fé dele e mandar ele entoar 3 vezes? Então, essa consciência de que o nome de Deus, qualquer nome, até Om, é a própria presença de Deus. Os ensinamentos das Escrituras é a própria presença de Deus. Ou uma oração direta para se conectar é a própria presença de Deus. O sexto passo é a prática de autocontrole, bom caráter, desapego às várias atividades e seguir seus deveres como uma pessoa religiosa. Então, devoção não é só falar eu te amo, só... Devoção também significa disciplina. Porque se você não tiver disciplina dos seus sentidos, da sua mente, você não consegue direcionar isso para Deus. Então, disciplina e autocontrole e fazer os seus deveres com responsabilidade também é devoção, e é um passo. Nós vamos falar aqui, está marcado o desapego às várias atividades. Tem que largar tudo? É uma atitude. A atitude não é para mim, é para ele. Não sou eu que estou fazendo, é essa alma que me permite viver e fazer. Então, a sua atitude deve ser de desapego, não de possessividade às atividades. O sétimo passo é perceber o mundo como sendo o próprio Deus e considerar os santos ou aqueles que, os devotos, ainda mais importantes que Deus. Por que será? Por que a gente tem que considerar os devotos mais importantes do que Deus? Não é desrespeito? Por que será? Hã? Uhum. Eles são a manifestação, eles são a representação. Então, todos aqueles que são os devotos estão manifestando. Então, é mais fácil você olhar para uma pessoa que tem essas qualidades que você quer adquirir do que você não ter algo palpável. Então, quando você olha para um devoto sincero, você está olhando para a própria presença de Deus. Só que muito mais fácil de você se identificar e de você se inspirar para transformar a sua vida. E perceber o mundo como o próprio Deus. Tem alguma coisa que não é Deus nesse mundo?
Pelo menos teoricamente a gente ouve isso. Então, fazer esse esforço e essa experiência de tudo que eu olhar, tudo que eu sentir, com qualquer um que eu me encontrar, tudo que meus sentidos me levarem, eu vou pelo menos lembrar que é a presença de Deus. Eu não vou sentir isso ainda, mas eu vou tentar. Esses 7 são passos, são esforços. Só o 8 e o 9 que são, na verdade, estados. Então, o 8º é um estado de contentamento com aquilo que a pessoa possui ou recebe. E, nesse estado, nem mesmo em sonho, ela vai achar defeito nos outros. Estamos perto ou longe? Longe. Puxa, vai acabar com o meu principal prazer. Destilar veneno nos outros. Mandar flechada para toda parte. Então, com a prática desses 7, naturalmente, com a devoção, chega um estado de contentamento. Onde não importa o dinheiro que eu tenha, não importa meu estado de saúde, não importa se me trataram bem ou mal, não importa se fez sol ou chuva. Contentamento. Porque eu achei a fonte de contentamento. Através da prática dos 7 passos. Então, quando eu achei a fonte, as outras coisas que eu entendia que era a fonte, já não tem tanta mais intensidade em mim. Já não tem mais tanto peso na minha vida. Equilíbrio, equanimidade. E essa segunda parte é algo muito interessante da gente pensar. O ser humano tem uma natureza crítica terrível. Os nossos olhos enxergam uma pessoa e vê primeiro o quê? Defeito. Primeiro as falhas. Primeiro o que não está bom. Ih, olha aquela está descabelada. Ih, olha aquela roupa. Olha isso aqui. Olha o que ele... É natural. A gente treinou isso por tantos anos e anos e vidas e vidas. Então esse é um processo também de detox. De uma natureza crítica por uma natureza positiva. Todo ser humano tem os dois, só que a nossa mente tem essa capacidade de focar no negativo por treino. Então, espiritualidade também é gradualmente treinar a sua mente a perceber. E com a prática espiritual também essa purificação começa a te trazer uma visão pura. Esses mestres elevados, eles não conseguem enxergar negatividade. É impossível. Eles podem criticar para corrigir, mas aquilo lá nunca vai ser uma visão negativa. É sempre com o intuito de crescer, de transformar. Mas a nossa natureza crítica normalmente é para denegrir, para colocar para baixo. Certo? E o último é, no 9º passo, a pessoa tem uma fé plena, inabalável em Deus, no Senhor. E ela se torna como uma criança, simples, sem hipocrisia ou falsidade. E não se exalta, nem se deprime em nenhuma circunstância da vida. A gente nasce com pureza. A gente nasce com sinceridade. A gente nasce sem hipocrisia. E aí a gente começa a receber tudo isso. E aí a vida inteira a gente alimenta tudo isso. E aí qual que é o... Agora é o processo de voltar a ser criança. De eliminar tudo isso que a gente acumulou. Então, quanto mais crescimento espiritual, quanto mais devoção, quanto mais proximidade do divino, mais pureza, mais simplicidade, mais sinceridade. E isso se reflete. Vocês ficam perto, se a gente fica perto do Guruji, ele falando ou não, ele parece uma criança. A experiência é que é uma criança. Não é forçado, é puro, emana. E gradualmente o nosso coração vai ficando assim. O caminho espiritual é o ato de se tornar criança de novo. Certo? Leiam de vez em quando esses 9 passos. Prestem atenção se vocês estão chegando mais próximo deles ou mais longe. Observem onde a gente tem que melhorar mais. E nunca se sintam mal ou rebaixado se vocês perceberem que estão longe desses. Todos nós estamos caminhando.
Esse é só um guia para a gente chegar em um incentivo, um estímulo. A gente tem muito para fazer para melhorar essa nossa devoção, melhorar essa nossa relação, intimidade com Deus. E o resultado não é para Ele, é para nós mesmos. O nosso coração precisa crescer e não contrair. Certo? Alguma pergunta? Mas não é na sua palestra. Pode ser de outra coisa? Pode. Qual que seria a ordem assim, deles? Ordem? Assim, um vem depois do outro? Um vem depois do outro. Começa lá. Tá. Então, Babaji veio depois. Primeiro, não, Jesus ele é considerado um mestre, mas não é necessariamente parte da linhagem da Kriya Yoga. Ah, tá. Mas começa com Babaji. Começa com Babaji. Aí depois o Lahiri. Depois Sri Yukteswar, depois Sanyal Mahashaya. Então, de mestre para discípulo, isso foi sendo ensinado e passado. Então, Babaji, tudo começou com Babaji. Nos tempos modernos, tudo começou com Babaji. Ele reintroduziu isso nos tempos modernos, até chegar no nosso mestre atual, que é o último, Guruji. É o Paramahansa Pragyananda. É ele que provavelmente virá agora em outubro. Ele mora em todo lugar, porque ele fica viajando. Parte na Índia, parte na Europa, parte nos Estados Unidos. Ele vai estar aqui muito provavelmente, a partir do dia 2 ou 3. Ele é o representante de toda a linhagem. Tá? Tem duas perguntas aqui. Difíceis ou fáceis? Para você acho que é fácil. Deus é tudo, o corpo, a mente, tudo. Então eu sou apenas o esforço, mas a Gita diz também que Deus é a ação, e que devemos renunciar à ação e também aos frutos da ação. Afinal, o eu faz o quê? Tem umas lógicas aí que... Uau! Deus é a mente, Deus é o corpo. Você é o quê? Você é o esforço? Não, você não é o esforço. O esforço vem da mente e do corpo juntos e essa necessidade. O esforço vem de um desejo. Você não é o esforço. Você é a essência divina, que pela presença faz o pensamento acontecer, faz o desejo de se esforçar e mexer o corpo. Então você não é nem o esforço, nem o corpo, nem a mente. E aí se perguntou, você faz o quê? Por enquanto, como você não sente que você é alma, você faz tudo. Você faz o esforço, você é o corpo e você é a mente. Mas na essência e na verdade você não é nenhum deles e você está meditando para tentar ter essa experiência. Então Deus faz o quê? Ou a essência faz o quê? Nada. A presença da essência divina, a alma, faz com que tudo aconteça. Mas é só a presença dela. Por exemplo, a luz está acesa. Tem a lâmpada, tem o filete. Então é o corpo e a mente. A lâmpada é o corpo, o filete é a mente. A luz acende. O que tem por trás disso? Energia. E a energia faz alguma coisa? A energia acende a luz, a energia... Nada. A energia só está lá. Quando a energia chega, tudo acontece. Isso é a alma. A presença da alma faz a respiração acontecer, faz os pensamentos surgirem, faz os desejos se manifestarem e faz o corpo se mexer. Krishna na Bhagavad Gita fala, mesmo se o ser humano falasse, eu não faço nada, ainda assim ele ia ter que fazer. Porque eu que habito no coração deles, faço eles se moverem. Deu para entender? Então a alma, ela não age, mas ela faz tudo acontecer. Certo? Quando você menciona que devemos estar em boas companhias e ambiente, isso significa estar com os devotos que são exemplos de Deus ou se refere a valores morais e éticos? Qualquer coisa que trouxer inspiração para sua mente
qualquer coisa que trouxer inspiração para a sua vida é boas companhias. Tudo que te direcionar e te estimular a ficar mais firme e trouxer mais clareza para você nesse caminho do divino, nesse caminho de volta para a sua essência divina, é boas companhias. Se você tem a oportunidade de estar em boas companhias de devotos, maravilha, porque isso é inspirador. De pessoas convictas nesse caminho, maravilha. Mas se você não tem, você pode escolher um livro inspirador, você pode escutar um canto devocional, você pode observar sua respiração, você pode meditar, você pode fazer muitas coisas. Você pode observar seus pensamentos, você pode cultivar bons pensamentos. Tem muitas coisas que podem ser definidas como boas companhias. Então, o nosso gama de opções é muito grande. A coisa mais importante é você querer fazer isso. Porque o que acontece? Você quer boas companhias, mas a sua mente quer má companhia. É um cabo de guerra. O tempo inteiro sua mente vai buscar prazer, extroversão e diversão. E ela está fazendo o papel dela. E o seu papel é buscar boas companhias. Aí cabe a você decidir quem vai ganhar esse cabo de guerra. Quanto mais você alimenta sua mente de boas companhias, gradualmente ela vai se nutrir disso e vai começar a gostar. Mas no começo é um esforço. Certo? Então, tudo isso são boas companhias. O que tiver disponível, agarra. Aproveita. Certo? Nessa parte que fala para a gente entoar o nome de Deus, o nome do divino, deixa eu ver qual que é. Sim. É os 5. É entoar ou é essa parte também? Cantar as glórias, não sei se é cantar as glórias de Deus ou é entoar. Aqui a gente aprende as orações, os mantras, né? Que a gente não sabe o que significa. Assim. Eu por exemplo, eu tenho tentado treinar um pouco e tal, mas eu não consigo assim saber tudo que eu estou cantando. Mas vale. Claro que vale. Os mestres falam que assim, se for possível, pelo menos tenta entender o significado que você está entoando. Porque isso vai te dar mais conexão, entendeu? O mantra por si já tem um poder. A entoação, mesmo sem saber, tem um poder de atuar no seu corpo, na sua mente, nos seus chakras pela vibração. Mas ainda, além desse poder, saber o que você está entoando vai potencializar isso. Mas de qualquer jeito você está entoando o nome de Deus. Então isso já é válido e é esse passo, entendeu? Certo? Vamos fechar os olhos, por favor, um pouco? Agradecer a Deus, agradecer aos mestres por mais essa oportunidade. Não é muito fácil a gente ter boas companhias disponível. Exige um esforço. Não é muito fácil a gente ter um tempo para sentar, discutir sobre coisas inspiradoras e divinas e trazer essa inspiração para os nossos corações, para nossas vidas. Que a gente possa valorizar cada vez mais esses momentos. Que a gente possa encontrar cada vez mais oportunidades para direcionar nossas vidas para o divino. Que cada um de nós possa aprofundar essa nossa relação com Deus, através de oração, de meditação, de diálogo, de oferecer nossas ações, nossos pensamentos e palavras. A gente precisa melhorar, estreitar o nosso laço de amizade com o divino. E isso é um trabalho de cada um de nós. O nosso esforço tem que ser coroado e adicionado a essa graça divina. E isso vai chegar através desse direcionamento, dessa nossa vontade de se conectar e de se voltar. Que gradualmente a gente possa sentir mais que tem uma mãe amorosa cuidando de nós em cada passo, em cada instante, até mesmo nos momentos considerados dolorosos. É a nossa mãe cuidando de cada ponto das nossas vidas.
Quando um pai ou uma mãe vai cuidar de um machucado seu, isso pode arder, pode doer, mas é sempre por amor. Nada que acontece nas nossas vidas é por acaso ou é para nos prejudicar. Tudo tem a presença dele, guiando, protegendo, abrindo os olhos, ensinando e abençoando. Que a nossa entrega se torne cada vez mais completa. Que o nosso refúgio possa nos dar segurança, tranquilidade, felicidade para viver em paz. E que a nossa confiança nesse Criador perfeito possa ser cada vez maior, até alcançar a perfeição. Que a nossa vida se torne uma celebração divina de amor, de paz e de alegria. Que os nossos corações se expandam e inundem de amor divino e incondicional. E que esse amor possa se converter em serviço para a humanidade e por toda a criação. A espiritualidade prática significa isso. Lembrar de Deus com a sua mente. Tentar perceber a presença dele em toda parte. Estar sempre pronto para servir. E meditar e orar. De olhos abertos e de olhos fechados. Eu não vou mais esquecer. Eu vou usar cada respiração para esse propósito, para amar. Que Deus abençoe os nossos esforços e que sejam coroados com essa perfeição, com essa consciência de quem realmente nós somos. Obrigado a todos por essa presença, obrigado a todos por esses momentos de boas companhias, tentando perceber essa presença divina em cada um de vocês, que nos torna um. Eu me curvo a todos. Om. Amém. Obrigado a todos. Boa semana a todos.